Tarde para todos vocês, mais uma quarta literária e essa muito especial, e eu vou dizer por quê. Porque hoje nós vamos falar sobre o livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Quem já não ouviu falar sobre esse romance que já inspirou tantos mistérios, tantas indagações? Olá, Daniel, seja bem-vinda. Então eu vou falar sobre questão de releitura. Na verdade, eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha 17 anos de idade, ou seja, lá no túnel do tempo, ainda quando eu estava fazendo o ensino médio. E eu lembro que a minha sensação, né, de ler o livro no período foi assim, de gostar do livro. Já desde a primeira leitura eu apreciei a leitura do livro, porém achei que a linguagem era um pouco rebuscada, existiam algumas palavras ou algumas estruturas ali dentro do texto, né, de organização das frases, que às vezes me deixava um pouco sem compreender muito bem aquilo que o narrador queria passar. Eu não sei se vocês tiveram também essa mesma impressão quando fizeram a primeira leitura, ou se ainda não fizeram, recomendo que façam a leitura de Dom Casmurro, porque como é muito comentado, uma leitura obrigatória nas escolas, o que é que normalmente acontece? Sempre se lê trechos em livros didáticos, muitas vezes, e em alguns casos as pessoas só ouviram falar, têm uma ideia da história, mas não tiveram a experiência de fazer a leitura do texto do início até o final, observando as pistas dadas pelo narrador, enfim, compreender o texto como um todo. Então, se você chegou nesse patamar assim, de eu já ouvi falar sobre o livro Dom Casmurro de Machado de Assis, já sei mais ou menos do que se passa, mas nunca li. Olha, eu posso te dizer o seguinte: se você fizer a leitura, você não vai se arrepender, porque é uma obra aberta, onde você está sujeito ali a ter a sua própria interpretação, dependendo da forma como você viu as situações que envolvem ali a narrativa, mas ao mesmo tempo, quando você já tem um olhar mais maduro, como no meu caso agora, depois de tantos anos fazendo a releitura, eu pude observar situações que eu no momento não tinha visto, né, quando eu tinha 17 anos de idade. Eu acho que é toda a graça, os livros, né, a literatura, ela tem esse encantamento, ela tem esses mistérios. Todas as vezes que a gente pega um livro, mesmo que a gente faça essa leitura novamente, a gente sempre vai encontrar algo novo, né? Então é sempre uma grande novidade. Então eu estou aqui te incentivando a não ficar pensando que coisa de livro é só coisa de gente muito intelectual, gente que é nerd, que é isso, que é aquilo. Acabe com esses preconceitos e comece a ler, porque isso vai te ajudar muito a entender a si mesmo, a entender a realidade que está à sua volta. E isso vai ser importante para o seu desenvolvimento como pessoa. Então, vamos lá à história, porque essa história tem muito pano para manga, né? Tem muitos mistérios, muitas reviravoltas, muitas reminiscências, muitas memórias, e é sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho. O romance de Machado de Assis, do famoso Dom Casmurro, é uma obra realista. E como sendo uma obra realista, se você já tiver mais ou menos uma ideia, né, das principais características dos romances realistas que foram escritos, desenvolvidos no século XIX, você vai perceber o seguinte, que esses livros normalmente eles trabalhavam com a questão do mostrar a face ou a natureza humana e sempre mostrando as características, inclusive negativas, que é um contraponto em relação ao que era colocado nos romances românticos, né, em que existia a idealização, os heróis, né, as mulheres sempre muito virtuosas e colocadas como aquelas que eram praticamente deusas, santas, né, mulheres a serem apreciadas pela sua característica, pelo seu caráter, né, principalmente pelo seu caráter. No entanto, quando a gente chega no realismo, essas coisas passam a mudar. Não se havia mais uma necessidade clara ali de se colocar, por exemplo, a figura feminina dentro dessa perspectiva tão santificada. E aí, as mulheres normalmente aparecem como mulheres que suscitam a dúvida em relação ao seu comportamento, principalmente nos termos morais e éticos. E aí surge o tal do triângulo amoroso. Olá, seja bem-vinda, Janaína. Surge o triângulo amoroso. E o que é que o triângulo amoroso vai apresentar ali de tão característico nessas obras? Primeira coisa, a gente vê que sempre tem lá a figura feminina
dois homens ali que estão dentro dessa relação amorosa, sendo a mulher muitas vezes vista como aquela que é enganadora, que não é tão confiável, que na verdade traiu os sentimentos, né, desses homens ali, né, principalmente do marido, né, envolvido ali dentro dessa trama. Então é bastante comum que o realismo se coloque dessa forma. Na semana passada, eu fiz a live sobre Ana Karenina e a gente vê essa estrutura, que também é uma obra realista, só que no caso de Tolstói, né, que escreveu na Rússia. E também no século XIX, né, que Tolstói, o de Tolstói é de 1877, esse daqui foi publicado em 1899, ou seja, Machado de Assis e Tolstói estavam ali vivendo no mesmo período, só que em países diferentes, né, fazendo a sua produção literária e vivenciando essas características do realismo. Então, o que é que a gente vai perceber? Primeiro, se a gente já vê essa questão do triângulo amoroso, a mulher com esse caráter, né, duvidoso, que você não tem muita certeza, né, dos seus verdadeiros interesses, ou ela estaria ali de alguma forma tramando algo, ou buscando seus atributos, né, em termos da sua beleza, da sua sensualidade, para chamar a atenção, por exemplo, do marido ou do amante, como era muito comum no realismo. A gente vai observar o seguinte: essa obra aqui, olá, seja bem-vindo. Essa obra de Machado de Assis, ela se torna aberta porque você pode, claro, buscar interpretações, mas eu quero comunicar aqui que após a releitura do livro, eu tive uma impressão, né, mais clara e mais posicionada, vamos dizer assim. Não vou dizer logo agora não, mas eu já tive assim um posicionamento assim mais firme em relação a essa trama de traiu ou não traiu, embora essa obra seja muito mais do que isso, né, do que trair ou não trair. Ela não fala só disso, mas é importante que a gente considere que toda essa questão, natureza humana, os interesses muito presentes dentro da obra, ou seja, a dissimulação, essa palavra tão usada durante todo o texto, nessa questão da dissimulação, seria uma dissimulação só da parte de Capitu? Seriam os interesses só de Capitu? E a gente vai percebendo que muitas vezes aquilo que a gente verifica e olha no outro é aquilo que também nós praticamos enquanto pessoas. É muito comum, né, do ser humano fazer isso. Ele está sempre pronto a julgar e apontar e a falar sobre os erros alheios, se deixando colocar numa posição muitas vezes daquela pessoa que nada fez, que não tem nenhum comprometimento com as coisas ao seu redor. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção que essa obra, se é pra gente ver como, o que é que ela aborda em si, fala sobre ressentimentos, traição, ciúme, dissimulação, os interesses, né, o que é que as pessoas são capazes de fazer ou de manipular para chegar a seus interesses. Machado de Assis usa de sarcasmo, de ironia, do seu pessimismo, justamente para abordar todas essas questões que fazem parte da natureza humana. Mas vamos lá, de onde surge a ideia de escrever esse texto que até hoje tantas pessoas ficam tão preocupadas em descobrir se traiu ou se não traiu? Na verdade, não existem provas claras e evidentes de que houve ou não traição, porque o próprio Machado de Assis, como grande mestre, como grande gênio, ele estruturou, organizou a sua narrativa justamente para fazer com que o leitor ficasse na dúvida. Então não adianta, podem ter 1000 trabalhos, muitas pessoas já leram e releram, tentando buscar argumentos contundentes, né, de um lado ou de outro, e nunca chegaram a nenhuma conclusão. Cada qual vai ter a sua percepção, a sua interpretação. Isso aí é livre, né, para que o leitor possa fazer dessa forma, mas à medida que eu tenho a minha, eu não posso negar a argumentação do outro, né, aquilo que o outro conseguiu ver. Depende muito do seu olhar, da sua perspectiva em relação ao comportamento desses personagens dentro da trama. E algo que eu acho interessante Machado, ele se baseia em Otelo de Shakespeare. E a gente sabe que dentro da história, né, de Otelo, a gente vê que existe Otelo, um homem também extremamente ciumento, cego de ciúme,
a ponto de ter assassinado a mulher amada, que é Desdêmona, porque caiu na cilada de ouvir, né, as provocações e foi usado dentro de uma manipulação feita por Iago. Então, enquanto em Otelo nós temos o Iago, né, que é o externo, né, a manipulação externa, em que ele absorve e compra aquela ideia a ponto de matar Desdêmona, que era inocente, que não o havia traído, e Machado de Assis, que se inspira nessa obra para organizar, né, fazer sua narrativa em Dom Casmurro, ele agora faz uma abordagem diferenciada. Ele coloca que, dentro dessa perspectiva, o Iago, vamos dizer assim, de Bentinho, oscila entre frases que foram ditas no início, ainda no período da infância, né, da adolescência no caso, por José Dias, que foram tão fortemente interiorizadas, né, essas percepções em relação a Capitu, por Bentinho, que ele, inclusive, acaba sendo o seu próprio Iago. Então, eu posso dizer que enquanto existe o externo, né, em Otelo, no romance que a gente sabidamente vê aqui, que é um romance psicológico, a gente vê que Machado coloca Bentinho como ouvindo suas próprias vozes. E que vozes são essas? Vozes que, claro, que tem resquícios do que ele observa, mas de como ele interpreta e de como ele julga os comportamentos. Então, e claro, se ele nos conta, se ele é o narrador deste texto, deste livro, sabemos que todas nós, enquanto seres humanos que somos, quando contamos quaisquer fatos relacionados às nossas vidas, é bastante comum que nos demos a nossa interpretação, a nossa visão. Às vezes o mesmo fato ocorrido entre duas pessoas é contado de uma forma diferente, né, com intenções diferentes. Então, por isso, caro leitor, como tanto usa aqui, ou cara leitora, como tanto usa Machado de Assis durante sua narrativa, é importante estar bastante atento às pistas que vão sendo dadas dentro do texto. É um romance que, à medida que você lê com apuro, com calma, percebendo cada palavra, percebendo as situações e como ele organiza essa conexão entre essas ideias, é a partir daí que você começa a tomar com mais cuidado para não ser manipulado pelo narrador. E eu vou dizer por quê. Não esqueçamos que Bentinho, sim, havia se formado para ser advogado, e na verdade todo o texto, se a gente for observar, não deixa de ser uma forma de fazer um julgamento em relação ao comportamento de Capitu. Né? Ele nos coloca Capitu, nos apresenta Capitu dessa forma. Ele é o detentor das memórias e só conta aquilo que lhe é conveniente. Então, por isso é muito importante que a gente analise e não se deixe levar, né? Existem umas pegadinhas, existem pistas que vão sendo dadas, por isso é muito importante que a gente perceba claramente aqui esse comportamento de Bentinho. E uma coisa para a gente perceber é como começa. Vamos fazer assim um resumo geral aqui da obra. E eu quero falar também assim, de algumas considerações em relação ao perfil psicológico de Bentinho, que eu acho que é bastante importante para que a gente possa ter uma visão mais ampla sobre o romance como um todo. Então vamos lá. Primeira coisa, a trama ela vai ter cronologicamente o ano de 1857 como sendo o momento em que Bentinho escuta José Dias conversando sobre a relação que ele tinha com Capitu. Falando a Glória, né, a Dona Glória, que é a mãe. Olá, mãe, seja bem-vinda. Falando a Dona Glória que seria melhor que ela fizesse cumprir a promessa que ela havia feito, sabendo que nesse período Bentinho morava com a mãe, tinha um agregado que era o José Dias, né? Tinha também o tio Cosme, e tinha a prima Justina, todos moravam ali na casa, eram pessoas bem mais velhas que ele era, vamos dizer assim, o adolescente, né? Ele tinha 15 anos de idade. Só o que vai acontecer? José Dias, ele não gostava de Pádua, que era o pai de Capitu.
Então, com base nisso, ele começou já a falar de Capitu de uma forma não muito favorável, mas porque existe uma implicância da parte dele em relação a Pablo. Veja como são as coisas. Então, Bentinho, a gente tem essa cena que é muito importante, que é Bentinho escutando atrás da porta, ouvindo José Dias dizer que era necessário que a mãe, Dona Glória, mandasse Bentinho, no caso, para o seminário, porque ela havia feito uma promessa. Ela tinha tido esse único filho, ela tinha medo de perder esse filho, que esse filho morresse, já era viúva, né? E aí ela disse que quando o menino fosse mais velho, o menino iria para o seminário como promessa. Então ele escuta isso e diz assim: olhe, fique de olho, falando lá para Dona Glória, porque Capitu e Bentinho estão muito grudados um com o outro e pode ser que esteja surgindo ali um interesse ali entre eles. Interessante que Bentinho nunca tinha pensado nisso, mas quando escutou José Dias falar, já ficou pensando: nossa, quer dizer que eu tenho algum tipo de sentimento por Capitu? Nunca tinha pensado nisso. E não é que tenho? Aí ele é a tomada de consciência. É naquele momento que desperta em Bentinho aquela coisa mais séria, porque até então ele estava só tratando o Capitu como amiga, tinha um apreço, claro, por ela, mas nunca tinha parado para pensar que de fato era apaixonado, né? Tinha um amor por Capitu. Isso vem à tona quando escuta essa conversa de José Dias com a mãe dele e os tios que estavam ali presentes na sala. Então, o que é que vai acontecer? Ele fica desesperado. Ora, a mãe agora, lembrando que dá promessa, vai fazer de tudo para que ele vá logo para esse seminário. Então, ele vai e entra em contato com Capitu e diz a ela quais eram as intenções, né, da mãe dele. Bom, quando faz isso, Capitu inicialmente fica com raiva até da mulher, né, da Dona Glória, apesar que até gostava dela, mas ficou com raiva por causa do interesse de enviar Bentinho. Mas é interessante como o Bentinho o tempo todo nos quer fazer pensar que Capitu era muito mais esperta do que deveria ser, de que era uma pessoa que poderia estar dissimulando ou tramando ou tendo uma esperteza um pouco fora do normal. Então, na verdade, ele acabou se deixando contaminar pelas palavras que ele havia ouvido de José Dias, que disse que ela tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Então, quando ele coloca que ela tem esses olhos de cigana oblíqua e dissimulada, ele fica achando que olhos de cigana oblíqua não sei o que é, mas dissimulada eu sei. Então, por mais que ele gostasse dela, era sempre muito presente e constante as indagações, as dúvidas que ele tinha em relação ao caráter de Capitu. Será que ela de fato é verdadeira ou ela dissimula o tempo todo? Então, por exemplo, situações em que eles estavam juntos, né? Estavam juntos ali. E que é algo que era até positivo e benéfico para ele, tudo que ela falava, tudo que ela fazia, tudo que ela pensava, ele ficava achando que, ora, sei lá, tá dissimulando agora, ela tá querendo enganar de tal forma. Assim, ao meu ver, vou aqui colocar o meu ponto de vista, não vi nada de extraordinário de uma menina de 14 anos que não quer que os pais, que os familiares descubram que está de namorico com o menino. Então, quando, por exemplo, a gente vê a cena do penteado, né, que é uma cena muito conhecida no livro, em que Bentinho vai fazer uma visita a Capitu e ela está no quarto penteando os cabelos, e ele diz assim, quando ele fala, né, usa essa expressão de que ela soltou assim as escovas e caiu e foi tudo para os ares, como será que realmente ela não me viu pelo espelho e fez de conta que tinha se assustado, ou de fato o susto aconteceu. Então ele sempre joga, né, essa dúvida também para o leitor, justamente porque ele quer conduzir o leitor a ter uma linha de raciocínio como a dele, de que ele não tem certeza de nada e que poderia, por exemplo, estar sendo enganado por ela. Mas aí, quando essa cena do penteado, ela já sabendo que estava cada vez mais latente, né, mais forte ali, a pressão para que ele fosse para o seminário, e os dois já haviam, de alguma forma, meio que já mostrado que tinha um sentimento um pelo outro. Então ela vira a cabeça até atrás e ali fica olhando para os olhos dele. Ele lembra dos olhos, né, de Capitu, que eram olhos que ele não conseguia, assim, ficava enfeitiçado, né, não conseguia desviar o olhar dos olhos dela. E aí tem aquele beijo rápido, a mãe chega, e quando a mãe chega ela finge muito bem.
E a mãe não percebe o que havia acontecido, enquanto que ele fica colado na parede sem saber o que dizer, todo agoniado, nervoso com o que tinha acontecido, e ele ficava, nossa, como é que ela consegue ser dessa forma? Então eu vejo que são, na verdade, características diferentes, de personalidades diferentes, embora ele em muitas passagens dentro do texto mostra claramente o quanto ele também é um grande dissimulado, né? Quando sabia enganar José Dias, porque ele vai conversar com José Dias para fazer José Dias achar uma coisa, mas na verdade era outra. O interesse dele era não ir para o seminário porque queria ficar com Capitu, mas ele não diz para José Dias qual era a intenção de o convencê-lo a conversar com a mãe Dona Glória para que ele não fosse para o seminário. Então, muitas coisas que ele acusa e que ele fala em relação a Capitu, na verdade ele também agiu de maneira dissimulada, ele também enganou bastante, porque ele queria tirar proveito daquela situação para não ir para o seminário. Ele achava realmente que não tinha nenhum tipo de vocação para ser padre. Mas enfim, um amor lindo, maravilhoso. Mas aí vamos agora para uma parte interessantíssima, né? Usando aqui o superlativo tão usado por José Dias. Logo no início do romance, ele começa se explicando. A gente já tem um homem aqui na faixa dos 50 anos, tudo isso já tinha acontecido, e ele mesmo coloca na narrativa que tenta ligar dois elos da vida dele. Esse período em que ele já está mais velho, com o período em que ele era adolescente. E a casa de Mata Cavalos, que era a casa onde ele vivia no período da adolescência, da infância, e que tinha esse contato próximo com Capitu, que era a vizinha dele, a mãe Dona Glória, era muito, inclusive até ajudou o pai de Capitu, quando uma vez queria se matar, ela o convenceu a não fazer isso porque ele tinha perdido o emprego e uma coisa nesse sentido. Então, eram famílias próximas que se ajudavam. Capitu, desde criança, convivia e brincava com Bentinho. Só que essa casa em Mata Cavalos tem ali toda uma presença de lembranças muito profundas desse momento em que ele viveu. Tanto que ele diz que já com 50 anos, um homem já feito e depois de tudo ter ocorrido, ele fez a casa dele, uma nova casa para ele, dentro do modelo dessa casa antiga de Mata Cavalos, da época que ele era criança. Então daí a gente já tira o quanto ele está preso, né? Essa simbologia do preso ao passado. E o nome Dom Casmurro é dado por apelido que foi dado pelas pessoas que moravam lá perto dele, por ele ser muito ranzinza, muito calado, muito fechado, mas a gente sabe que Dom Casmurro também no dicionário quer dizer uma pessoa teimosa, ou seja, uma pessoa em si mesmada, como eles falavam, né, no século XIX principalmente, muito contida, muito quieto, muito ranzinza, sabe? Esse era o Dom Casmurro. Se ele recebe o tal do apelido, não recebeu assim de graça. Ele era essa pessoa amarga, presa, infeliz, porque não conseguiu viver plenamente o seu grande amor. Mas por que isso aconteceu? Eu posso dizer, já adiantar para vocês, que isso aconteceu por culpa dele próprio, né? Que tinha uma mente muito aprisionada pelos medos, pela baixa estima e também por uma necessidade excessiva, porque tem várias passagens no texto em que a gente vê o quanto ele era exagerado em querer a atenção de Capitu. Digo até a vocês que considerei Capitu uma grande paciente e muito santa, porque para aguentar aquele camarada o tempo todo, olha, vou te falar, é um cara, eu quero sua atenção, o que é que você tá olhando agora? Por que você não tá olhando para mim? Por que você não tá pensando em mim? Vou falar, olha, muito chatíssimo o Bentinho. Fala, em termos de relacionamento aqui, vejo ele como um camarada muito inseguro, que fica querendo muito, sabe, muita atenção de Capitu, e ela foi muito paciente com ele. Essa foi a minha visão aí em relação à narrativa depois desses 27 anos, porque eu li há 27 anos atrás. Foi essa conclusão assim que eu chego do comportamento de Bentinho. Dessa pessoa totalmente insegura, aprisionada pelo ciúme, muito reativo. Tem várias passagens aqui em que mostra o desequilíbrio dele, né? Dele pensar, mas vamos lá, antes de eu chegar nessa parte, ele acaba indo pro seminário, mas porque já tinha feito uma combinação lá com José Dias, que José Dias, com o tempo, iria convencer a mãe dele a não fazer com que ele finalizasse ali aqueles estudos no seminário, e queria convencê-la a ir para São Paulo fazer o curso de Direito. Então estava tudo lá combinado. Nesse meio termo ele conhece quem?
Escobar, né? Escobar é um outro personagem muito importante que ele faz algumas considerações sobre Escobar como uma pessoa também misteriosa, com olhos lindos. Engraçado. Capitu tem como referência esses olhos muito bonitos, né, que chamam tanta atenção, que são tão misteriosos, mas ele também descreve os olhos de Escobar também como esses olhos muito bonitos, encantadores, espertos, e que ele não consegue meio que concluir o que é. Mas enfim, fez a maior amizade com Escobar. Escobar também não queria ser padre, tinha o interesse de ser um grande comerciante. Eu sei que no final ele acaba também, tanto ele como Escobar, saem do seminário. Bentinho vai fazer o curso de Direito e quando retorna desse curso de Direito, ele vai realmente casar com Capitu. Então tá tudo lindo, tudo maravilhoso, ele casa com Capitu. Em contrapartida, a gente tem Escobar também casado com Sancha, que é a melhor amiga de Capitu. E melhor amiga mesmo. Uma passagem que eu acho também que é pista dentro dessa narrativa é quando o Bentinho acaba indo visitar Sancha, né? Ele faz essa visita para Sancha para encontrar, na verdade, Capitu, que estava lá com ela, que havia dormido com ela na casa dela, mas ele se fazendo de bobinho e tal, não, eu só tô indo porque Capitu foi quem citou para minha mãe que ela gostaria de me ver. Isso é na época ele ainda estava no seminário, só que na verdade ele só foi porque ele ficou com ódio da prima Justina, que disse, ela não apareceu mais aqui porque deve estar lá namorando, arrumando os namorados ou coisa. Pra vocês terem uma ideia, Bentinho disse que na hora lançou um olhar tão fulminante para a prima Justina, porque ela tinha dito isso de Capitu, um provável namoradinho para Capitu, que ele disse que ele seria capaz até de matar a prima Justina só com o ódio que ele teve por ela ter dito isso. Existem outras passagens dentro da narrativa que mostram que ele imaginava ter Capitu morder entre os dentes, que gostaria de apertar pescoço, de matar. O próprio filho que ele tem com ela mais tarde, que é o Ezequiel, também não foi dispensado desses pensamentos mirabolantes que ele tinha. Então ele era excessivamente ciumento, possessivo. Se a gente olha aqui, ele ia de um ponto a outro. Ele mesmo coloca aqui na narrativa, eu vou de um ponto a outro. Então tanto fazia ele tá com vontade de matar, como também ao mesmo tempo ele ter esse controle, amansar ali diante da situação. O interessante é que Bentinho, ele não se mostrou claramente. Ele está sempre ali na introspecção, sempre no pensamento. Porque apesar de ele ter todos esses pensamentos, ele não demonstrava aparentemente, pelo menos pelo que ele conta, né? Porque a gente está aqui com base naquilo que ele contou. Não mostrava claramente essa raiva, né? Esse ódio, esse horror por não ser, vamos dizer assim, colocado no centro das atenções. Mas a insegurança dele está ali presente o tempo todo. Então, a gente tem essa amizade muito forte. Depois que ele casa, os casais, né? Porque tem a Balá Escobar e Sancha. Desculpa. E do outro lado a gente tem Bentinho e Capitu. Começam um aí a casa do outro. Realmente tem uma amizade ali muito grande entre os casais. Só que Sancha e Escobar acabaram tendo uma filha. Bentinho e Capitu queriam ter um filho, não conseguiam ter um filho, até que finalmente Capitu engravida, tem esse menino que é o Ezequiel. Ele queria que o Escobar fosse padrinho, no entanto o tio Cosme pediu, ele acabou fazendo com que o tio Cosme fosse o padrinho do menino, mas quem escolheu o nome foi Escobar, que escolheu Ezequiel. Nesse meio termo, José Dias chega a dizer a Bentinho que admitir que só tinha falado antes mal de Capitu porque tinha um certo problema com o pai dela, mas que não achava que era só o jeito dela como criança, mas que ela tinha se tornado uma mulher distinta, né? Uma mulher casada. Tem a história lá dos braços, que ele fica enciumadíssimo. O primeiro dia que ele vê Capitu ir para um baile, lá uma festa, com os braços à mostra, ele fica encantado, não parava de olhar para os braços dela, ele não tinha nada que tirasse os olhos dele dos braços de Capitu, isso ele já depois de casado.
Da segunda vez se tornou incômodo. No terceiro, ele já não queria que a mulher fosse para bailes, mostrando os braços. E até conversou com o Escobar, que também achou que é uma mulher distinta, né? A gente tem essas pontuações bem comuns de convenções do século XIX, em que as mulheres distintas deveriam ter um determinado comportamento. A gente vê um machismo aí bem presente nessa parte. E a gente vê que ele coloca assim que contou para ela, ela disse que os braços, que era mentira de Escobar, dizendo que também tinha ciúme dos braços da mulher dele, que os braços de Sancha nem eram tão bonitos assim, mas ela acaba se conformando e não vai mais, e nem briga, nem fala nada, ou reivindica a questão de querer ir para os bailes e mostrar os braços. Enfim, combinamos aqui, vamos combinar que o cara é meio paranoico, total, né? E tudo ele imagina. Passou um camarada no cavalo, olhou para ela, já achava que ela estava de olho nele. Sabe, às vezes ele cobrava dela o tempo todo que a atenção fosse só para ele. Não podia passar nenhum homem que olhasse para Capitu, que ele ao mesmo tempo não achasse que tinha alguma coisa que estava acontecendo. Isso acontece muito antes dele suspeitar. Ele suspeita que o filho que ele tem com Capitu, que é o Ezequiel, é filho de Capitu com Escobar, o melhor amigo dele. Isso só acontece depois da morte de Escobar. Porque até então, estava tudo tranquilo, assim, não estava surgindo nada. Ele reclamava do comportamento do filho, porque era um menino que gostava de imitar. Então ele imitava José Dias, imitava a prima Justina, imitava todo mundo. O menino tinha mania de imitar. Mas aí ele começou a achar que o menino também imitava muito bem Ezequiel, que tinha o olhar de Ezequiel, e tinha a maneira de baixar a cabeça e de comer como Ezequiel, e a perna parecia com Ezequiel. Então, assim, tanta paranoia que eu sinto muito, mas assim, enquanto leitora, ele não me passou confiança suficiente para acreditar que de fato Capitu o tivesse traído. Minha opinião. Existem várias opiniões, cada pessoa quando lê o livro pode ver situações e interpretar de formas diferentes. Eu vejo que era um homem extremamente preso, né, a esses medos, a essas inseguranças, controlador, né? A mulher não podia parar um tempo para olhar o mar, ele ficou com ciúme do mar, porque ela ficou mais tempo olhando para o mar do que olhando para ele. Então, uma pessoa que tem um comportamento como esse realmente não me passa tanta certeza absoluta em relação ao que ele coloca. Pode ter sido? Pode sim, mas também pode não ter sido, com base em tantos comportamentos que a gente vê de Bentinho em relação a Capitu. Enfim, a gente tem aqui agora não só essa parte de trair ou não trair, mas a gente vê também o quanto o próprio Machado de Assis ele também faz várias considerações e retrata de uma maneira extremamente inteligente a situação dessa elite burguesa no Rio de Janeiro, da questão mesmo política, né? Muito comum no Machado de Assis fazer algumas simbologias sobre a questão política do seu tempo. Então é importante que a gente perceba todas essas características que estão dentro da obra e não fique preso só a essa convenção de achar que o romance só gira em torno do trair ou não trair. É claro que tem grande destaque, porque na verdade ele quando começa a tratar, rememorar suas histórias lá de adolescente, ele quer nos dizer assim, olha, sim, uma coisa que é importante, ele fala muito com o leitor, a leitora, olha, você já chegou aqui, se você não quiser ver mais, inclusive ele fala até com a própria Sancha, ele diz, olha, eu cheguei numa parte, Sancha, que se você estiver lendo esse livro, é melhor que você feche e não veja, como que ele diz assim, olha, você vai acabar descobrindo que o seu marido não era essa pessoa tão correta, porque acabou tendo um caso com a minha mulher. Só que não existem provas suficientes que realmente mostrem que isso aconteceu. Como é que surge, então, depois de tanto amor, de tanto ter venerado, de ter procurado tanta felicidade com o Capitu, ter passado por tantas situações, né, para ficar com o Capitu, ele simplesmente estraga tudo, porque quando acaba o casamento, aliás, quando sai do enterro, ele diz que ele fica olhando, Capitu olha para o defunto de uma forma diferente. Ciúme até do defunto. A mulher, enfim, não podia olhar para ninguém. Depois chega o momento em que ele fica tão atordoado com aquela coisa de que eu fui traído, que ele simplesmente vai e pensa em se matar.
Então ele compra lá um veneno, coloca numa xícara de café, pensa em beber e deixar um bilhete para Capitu para que ela se sentisse culpada. Veja o perfil, viu? Pelo que tinha acontecido, ficar ciente do porquê ele estava fazendo, mas até então ele não tinha dito a Capitu que desconfiava que ela havia tido um caso com Escobar. E aí o menino chega, papai, que é Ezequiel, né? Começa a conversar com ele. Ele vai e chega a pensar em dar o café com o veneno para Ezequiel. Só que aí ele desiste no meio do caminho e o menino fica sem entender porque ele está chorando e ele diz ao menino que ele não era o pai dele. Só que Capitu escuta isso. E aí tem uma discussão, ela acaba dizendo, olha, se você não confia em mim, se chegou a esse ponto e é dessa forma, então é melhor que a gente de fato se separe. Ele aproveita e diz, então é isso mesmo que vai acontecer. Então ele manda Capitu com o filho para a Suíça, fica lá, mas não fica com ela um tempo, retorna e todas as vezes que ele vai para a Suíça, todos acham que ele vai estar com Capitu e com o filho, mas na verdade ele nunca ficou com Capitu e com o filho quando fazia essas viagens à Suíça. Mas quando voltava para o Brasil, ele dizia que tinha estado com eles. Ou seja, ele vivia de aparências, ele não queria que ninguém soubesse que aquele casamento tinha acabado. E a Capitu é quem enviava cartas para ele, falando sem mágoa, não sei o quê, falando bem dele. Acho que tentando até uma reconciliação com ele, né, por ter sido acusada daquela forma. E ele disse que respondia muito secamente ou sequer respondia. Então, a gente vê o final do livro, né, de Dom Casmurro. Capitu morre, depois o filho vai visitar, ele olha para o filho achando que o menino parecia com Escobar, que parecia que o retrato estava saindo da parede e se transformando ali no menino, né? O menino sempre muito atencioso, muito gentil com ele, foi visitar o pai, né, que é o Bentinho. Ele tratou bem o menino fez uma viagem, só que nessa viagem depois acabou morrendo também. E é interessante que eles fazem uma inscrição na morte para colocar lá no túmulo de Ezequiel, e ele implementa ali, né, perguntando assim, de onde teria sido a origem de Ezequiel? Quando isso aconteceu, né? Até a Sancha, quando uma vez foi se despedir, antes da morte de Escobar, eles tiveram uma conversa lá na Praia do Flamengo, que era justamente onde tinha uma casa. O Escobar tinha uma casa na Praia do Flamengo, ficava em frente ao mar. E ele disse que quando Sancha foi se despedir dele, que é a esposa de Escobar, ele sentiu que ela prendeu um pouco mais os dedos dele, já botou na cabeça. Será que ela tá com alguma intenção em mim, alguma coisa? Quer dizer, são tantas coisas. E depois essa mulher virou uma santa. Quando ele botou na cabeça que Capitu tinha o traído com Escobar, aí ele já botou na cabeça. Não, aquilo ali foi impressão minha, não tem nada a ver. Então, assim, são muitas dúvidas que ele mesmo tem em relação às coisas que ele julgou. Né? Por mais que ele tente nos atrair para esse raciocínio, eu acredito que o próprio narrador, por mais que ele tente comprovar essa tese de que Capitu foi uma traidora, nem ele mesmo tinha certeza absoluta se de fato tinha acontecido ou não, com base no comportamento dele, né, como personagem ali que está inserido dentro de toda essa trama. Então, assim, eu só vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa que eu esqueci. A gente falou sobre a ambiguidade, né? Falei sobre a questão do diálogo com o leitor, que é bastante comum, é bem interessante. Inclusive, é uma leitura que ela realmente tem uma fluidez, justamente por isso. Porque você tá ali, ele tá conversando com você, né? Dá aquela ideia. Boa tarde, Jairinho. Seja bem-vindo. Dessa ideia de intimidade até. Ele fala com esse leitor, essa leitura dentro do texto, travando esse diálogo, nessa intimidade. E por isso eu acredito que não de uma maneira aleatória, realmente, porque havia uma intenção de convencer esse leitor, essa leitora, a entender a situação de acordo com a perspectiva dele. Mas é muito claro que essas perspectivas ou esses pensamentos de Bento Santiago dentro de Dom Casmurro não são tão firmes. Ele é aquela pessoa que vai e volta o tempo todo
a respeito das coisas que ele mesmo observou. Nem ele tem certeza se está sendo levado pelo ímpeto do ciúme, né, excessivo por Capitu, ou se de fato as coisas aconteceram daquela forma. Então, eu acredito que de fato tem uma relação tão grande entre a maneira como ele construiu, né, esses personagens, os fatos, as situações, sempre dentro dessa perspectiva do psicológico, que quando a gente compara com Otelo, que serve de inspiração para Machado de Assis fazer esse texto, a gente já começa a entender que realmente faz muito sentido. Então, Machado de Assis, com essa obra, a gente não pode tirar, assim, a gente não pode desconsiderar a maestria, a genialidade dele. Então, ele pega lá uma história que ele viu, inclusive o próprio livro cita o momento em que Bentinho vai assistir a peça e quantas indagações ele faz sobre Desdémona, se realmente ela havia traído ou não, de Iago ali, aquele contraponto, né, o manipulador, tentando convencer Otelo de que a esposa o traíra. Então, a gente tem esse cenário aqui e dentro da narrativa a gente tem um Bentinho que, tal qual Otelo, também vive essa explosão do sentimento, de uma maneira até, vamos dizer assim, mais voltada para o impulso, né? Ele usa tanta questão do impulso, das suas inseguranças, da sua baixa estima, da sua necessidade de atenção por parte de Capitu, principalmente, né, da parte dela, porque tudo ela tinha que estar ali, meio que até o servindo, né, para que ele massageasse o ego dele, se sentisse importante no mundo, que a gente vê o quanto, de fato, essa obra é espetacular. Então, se você ainda não leu, faça a leitura, conheça essa obra, por mais que você saiba do que acontece, conheça a história ou não, sempre será uma experiência única enquanto leitor, quando você realmente lê. É um livro maravilhoso, acredito que seja de fato, um dos melhores livros já publicados, já escritos. Eu não estou falando só no Brasil, não, estou falando no mundo. Esse livro realmente é espetacular. Então, vamos acabar um pouco às vezes desse preconceito. Mas que é difícil, eu não entendo. Não, busque, vai entendendo. Quando eu li a primeira vez, muitas coisas assim, eu era mais jovem, eu não entendi algumas passagens. Hoje eu já vejo dentro de uma outra perspectiva, porque à medida que a gente também vai crescendo enquanto pessoa, essa que é a grande verdade, a gente vai também conferindo as nossas leituras, interpretações, né, os nossos conhecimentos prévios, eles estão ali presentes para nos fazer perceber melhor determinadas situações que, de repente, quando a gente está muito jovem, a gente ainda não tem essa experiência. Então, vale muito a pena. Leia, independente da idade que você tem. Faça a leitura, né? De repente, faz aí, você é adolescente, faz a leitura. Quando for daqui a uns anos, você lê novamente como eu fiz. E aí você vai ter suas próprias impressões. Mas eu acredito que, de fato, vale muito a pena você ter essa experiência. Leia Dom Casmurro de Machado de Assis, que é espetacular. Então, vamos ver agora aqui, só fazer as minhas considerações finais. Eu acredito que já coloquei aqui a maioria, pelo meu roteiro aqui, tudo que eu já tinha colocado de importante. E quero convidar todos vocês a estarem comigo na próxima quarta-feira. Nós vamos fazer a análise de um outro romance, só que dessa vez nós vamos ler Senhora, de José de Alencar. Então, estejam presentes, participando, interagindo, mandando mensagens. Se já leram, me falem que se vocês já leram esse livro. Se vão também fazer a releitura para entender um pouquinho melhor ou agregar mais conhecimento à história. E amanhã, não esqueçam que é dia de quinta, eu te conto. Ou seja, amanhã vai ser a análise de um conto. Acompanhe os stories, porque eu sempre coloco as informações dos stories no Instagram, @professora Andresa. E se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações sobre livros e se tornem leitores proficientes. Então, um beijo para todos vocês, muito obrigada pela participação e até a próxima.